versículo 27 a 29, Deus vem construindo uma estrada. Não sei se você que vem nos cultos de domingo, quinta-feira, a nossa igreja ela não tem uma mensagem aleatória, né? Nós não somos assim, hoje vamos pregar sobre o amor, domingo que vem sobre o ódio, o outro domingo não. Nós, por incrível que pareça, o Espírito Santo ele vai construindo uma estrada para a gente poder caminhar, para a gente seguir seguro. E no domingo passado nós falamos sobre a gente tentar manter de pé aquilo que Deus já derrubou. Falamos também sobre como Deus nos escolhe. Como Deus nos escolhe. Se você fosse Deus, você escolheria você? Nós falamos sobre isso. Quinta-feira o presbítero Delei trouxe uma palavra sobre Jonas, numa comparação, numa equação bíblica aqui entre Jonas e Paulo, que não tem como fugir, irmão, da vontade de Deus. Agora a Delma canta aqui, os escolhidos de Deus. Então, eu tenho uma notícia muito ruim para alguns e muito boa para outros. O escolhido de Deus não tem escolha. E isso é dolorido. O escolhido de Deus não tem escolha, e quanto mais ele tenta se esconder da escolha que Deus fez, irmão, como diz em Minas Gerais, o bambu ronca, o negócio fica feio. Porque em certas ocasiões da nossa vida, mesmo sendo cristãos que estamos aqui, quem é que um dia já pensou em fugir disso tudo? Levanta a mão só para saber se você é verdadeiro. Não é? De vez em quando dá vontade de pegar aquela o lençol que está em cima da minha cama lá, juntar só aquilo que eu preciso, escova de dente, cueca, tal, e fazer uma trouxa assim, pegar o cabo de vassoura e sair por aí. Lembra do desenho do Pica-Pau? E fugir para algum lugar. Mas sempre quando vem assim, ô Shirley, um pensamento desse, eu me pergunto, fugir para onde? Para onde que eu vou? Se só tu tens a palavra de vida eterna, como nós vamos fugir dos problemas que a gente enfrenta? Se só tu tens a palavra de vida eterna, onde eu vou me esconder de situações que eu preciso enfrentar para poder chegar aonde Deus preparou para mim? Não tem como fugir. Você pode postergar. Alguns dias atrás nós pregamos sobre resolver os problemas bem resolvidos. Nós falamos sobre resolver bem resolvido, não fazer um paliativo, um remendo, não fazer quando a gente faz assim uma gambiarra na nossa vida espiritual. Então, como nós vamos conseguir chegar aonde Deus tem para nós, se no meio do caminho, irmão, nós enfrentamos cada situação que a gente fala, Deus esqueceu de mim, Deus não está comigo? Porque João Batista, outrora, eu já vou entrar aí, no que nós lemos, o homem que pregou no meio do deserto, que fez o palácio de Herodes ficar vazio, e todo mundo foi escutar João Batista numa mensagem dura, terrível, e que ninguém queria ouvir, onde ele dizia raça de víboras, onde a mensagem era pesada, mas as pessoas estavam ansiosas ou com o coração desejoso de ouvir uma verdade que transformava, não uma palavra que massageava o ego. E de repente ele percebia que lá no palácio não tinha ninguém. Cadê o povo? E alguém dizia, eles estão lá ouvindo um homem que está vestido de uma roupa estranha, ele tem uma comida diferente, um cara todo estranho, o cheiro dele é esquisito. Esse João Batista, da qual eu estou mencionando, é o mesmo que quando estava encarcerado no meio da prisão, dá uma crise nele, dá nele um piripaque. Ele fala, cara, eu não acredito que eu estou aqui, e pega dois mensageiros e fala assim, tem como vocês ir até
esse Jesus aí perguntar se ele é o Messias? Tem como alguém perguntar porque eu estou aqui trancafiado, prisioneiro nessa prisão? E tudo que eu fiz foi falar a verdade. E por que eu estou preso? E tudo que eu vim fazer é preparar o caminho daquele que é maior do que eu. Mas por que eu estou preso? Tudo que eu vim fazer é obedecer a Escritura, obedecer aquilo que os profetas disseram, obedecer aquilo que o Espírito me disse. E por que eu estou preso? Então, por favor, alguém pode ir lá até Jesus e perguntar se ele é o Cristo, ou se eu devo esperar um outro, porque eu estou aqui preso e posso morrer a qualquer momento. E os dois mensageiros chegam até Jesus falando assim: Jesus, João Batista mandou te fazer uma pergunta, se és tu mesmo o Messias, porque ele está em dúvida. A prisão, a dor, aquilo que ele está passando no cárcere trouxe dúvida. Os momentos difíceis da vida de João Batista trouxe dúvida. E Jesus responde assim: diga a João que os cegos enxergam, os coxos andam, os paralíticos andam, e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Então, olhando, irmão, numa amplitude macro, não na micro, porque se você enxergar micro, você vai ver um palmo na frente do seu nariz. Mas se você enxergar o macro, você percebe que Deus, ele escolhe uns roteiros que não são normais. Deus escolhe situações que não são normais, situações que eu e você iria tentar fugir dela de qualquer maneira. Então eu comecei a falar com Deus. Esses dias aí, todo eu tenho falado com Ele, conversado muito a respeito sobre esse roteiro que Ele separa para mim, separa para você, e não tem como fugir. Isso não tem a ver com dinheiro, com posses, isso não tem a ver com instrução, isso não tem a ver, não, isso tem a ver com um propósito. Então, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, fala assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezíveis e aquelas que não são, para reduzir em nada aquelas que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Em outra tradução vai dizer que para que a sua carne não se vanglorie. Então, o tema dessa mensagem é: por que é tão difícil? Por que os roteiros que Deus escolhe para a nossa vida é tão difícil? Por quê? Você nunca se perguntou por que as coisas para você talvez sejam um pouco mais difíceis? Às vezes você, quando fala difícil, você pensa em dinheiro. Eu não estou falando em dinheiro, irmão, estou falando em relacionamento familiar, filhos, profissionalismo, profissional, coisas que não acontecem, que agarram, coisas que não vão, que não se resolve, de dificuldades do dia a dia. Aí você olha para alguém que não tem Jesus e as coisas vão embora. Ele prospera, ele dá certo, tudo acontece, a família está tudo tranquilo. Mas você que foi escolhido, foi chamado de Deus, você se sente talvez assim: poxa, Deus esqueceu de mim. Não é possível. Porque acontece em todos os jardins, as folhas estão nascendo, as flores estão nascendo, os frutos estão nascendo, mas no meu jardim nada acontece. E aí eu fui analisando que as escolhas de Deus jamais seriam as nossas próprias escolhas.
Está me ouvindo bem por causa da chuva? Está me ouvindo? Parece que Deus complica. Eu conheci um pastor muito maravilhoso, não sei se aqui alguém se lembra dele, pastor Gilmar, falecido já, pastor Gilmar, homem de Deus. Ele falou assim: pastor, um senhor muito usado por Deus, não tem leitura, não tem nada, mas ele falava assim: olha, Deus está fazendo uma cirurgia agora naquela pessoa ali. A pessoa sentiu os pontos entrando assim, um negócio louco. Quem se lembra dele? Lembra dele, fulano? Ele faleceu. E o pastor Gilmar, um dia, hospedado na minha casa, ele segurou as minhas mãos, ele falou assim: filho, deixa eu te explicar uma coisa. Deus complica e não explica o porquê complicou. Mas se você for fiel a tudo que você ouviu dele, no final das coisas, você entenderá o motivo que Deus te conduziu a esse caminho que você acha que é mais difícil. Então o roteiro que Deus escolhe é um roteiro que eu e você jamais escolheria. Situações que você vive, que você viveu ou que você está vivendo, você não escolheria viver. Problemas que você está enfrentando agora, você não queria enfrentá-los. Mas por quê? Parece que Deus complica. E quando você começa a ver a história, você percebe que Deus escolheu mulher estéril. Cara, isso também fora do roteiro. Ele escolheu mulher estéril para dar um propósito. Não era mais fácil ter escolhido uma mulher que não tem problema nenhum? Não é mais fácil pegar uma mulher que já tem um monte de filho para poder gerar? Mas Deus prefere escolher a pessoa que não gerava. E ainda diz: olha, vocês serão pai de multidões. Irmãos, isso é uma loucura. O reino de Deus é uma loucura. Escolheu Sara, esposa de Abraão, estéril. E agora parece que o problema passa para o filho, porque a esposa de Isaac também era. Rebeca também era. Aí agora Isaac tem um filho, e a esposa do filho, que é neto de Abraão, também era. Não parece que Deus está fugindo um pouquinho da lógica, da normalidade da minha escolha e da sua? Aí você vai lendo, você vai perceber que a mãe de Sansão, a esposa de Manoá, também era. Aí você vai ver que a Ana, mãe de Samuel, também era. Aí você vai agora, você muda um pouquinho da esterilidade, e você vai agora para a escolha de Deus, de algumas mulheres, como eu citei aqui. Aí você vai agora vendo Deus escolhendo alguns homens. Escolhe um homem chamado Moisés, que tinha uma limitação muito grande. Escolhe Jefté, que foi filho de uma prostituta, expulso de casa. Não dá para entender, irmão. Escolhe um Davi, o menor da sua casa, que eu ministrei aqui 2 semanas atrás. Não era o mais bonito, não era o mais forte, não era o preparado, mas foi ele. Então, às vezes, quando você abre o Salmo de Asaf, você vê Asaf falando exatamente sobre isso, sobre o grau e o nível de dificuldade que Deus nos leva a viver. E às vezes eu não sei se você se pergunta, mas eu me pergunto: Senhor, por que as coisas são tão difíceis? Às vezes a tempestade acalma na última vigília da noite. É quando você está na tauba da beirada que o socorro chega, é ou não é?
É quando você não tem mais saída. É quando você não tem onde recorrer em lugar nenhum. E você olha à sua volta, aquelas pessoas que não conhecem a Cristo, que não conhecem Jesus, está tudo tranquilo, está tudo folgado, está tudo uma beleza, irmão. Está tudo uma maravilha. E você que talvez serve ao Senhor, é fiel a Ele, é leal, participa das coisas, é dizimista. Talvez você não enfrenta alguns tipos de problemas que os outros enfrentam, mas você pode estar passando por um problema emocional, sentimental, empresarial, financeiro. Você pode passar problemas na família. Então é um inúmero de situações que nós passamos, que torna cada dia a caminhada mais difícil. E às vezes no meio de tudo, não está aqui no script, mas a gente acaba complicando mais. Por não entender o processo que Deus está realizando na minha vida e na sua vida, nós começamos então a mapear um caminho paralelo para tentar resolver essa situação difícil. Nós queremos então começar a buscar a minha saída, a nossa saída. A saída que Deus preparou não é suficiente, então é melhor eu trabalhar os meus pauzinhos aqui, porque eu sou inteligente, eu sei resolver. E a gente acaba se estrepando, entrando em mais um problema que não tinha antes, mas passou a ter depois que a gente tentou ajudar a Deus a resolver. A prova disso aí é Sara. Um problema eterno da humanidade que não vai ter fim, só vai ter fim quando Cristo voltar. Não adianta tentarem tratar de paz, nada disso aí vai resolver, irmão, porque o que Israel está vivendo é fruto da decisão que Sara teve lá atrás, de Abraão, de permissão, de Abraão, de dar uma focinha, de engravidar a sua serviçal. É o que nós estamos vivendo. E existem situações que a gente vai tentar ajudar a Deus a resolver uma coisa e vai piorar. Ou melhor, Deus não precisa da minha ajuda nem da sua, só precisa da obediência. Aí eu fico analisando assim, a situação às vezes já é difícil, a gente vai tentando dificultar o caminho. Às vezes a gente atrapalha a nossa esposa a caminhar. Às vezes nós atrapalhamos o nosso marido. Irmão, se a coisa está difícil, ajuda ele a caminhar. Fortaleça ele para ele ter força para caminhar, porque o maior perigo que uma mulher pode correr é ter um homem desviado em casa. E às vezes o marido também não tem sabedoria, em vez de colocar a mulher para dentro do reino, vai tirando para fora. Começa a contar problemas de todo mundo. Viu fulano, viu Beltrano, viu ciclano. E aí, irmão, você precisa entender que a vida é um desafio diário que você precisa romper e vencer. Você precisa fortalecer aquele que está do seu lado, para que ele não tropece e não desista de caminhar. Aí eu vou vendo a história, porque Deus escolheu Moisés, um homem que tinha um grau de dificuldade muito grande. Quando ele pega e fala assim: olha, eu tenho dificuldade na língua, eu não sei falar direito, mas abre aspas aqui. Antes disso, Moisés, ele era general do exército de Faraó, era o cara que empenhou guerras na Etiópia. Foi a sua primeira esposa, a etíope, a escurinha, a pretinha, aonde ela teve o primeiro caso de racismo, onde Miriam e Arão ficaram leprosos por causa da primeira esposa de Moisés. Então o camarada, ele era de guerra, ele era um cara treinado, aprendeu nas melhores escolas. Agora quando chega em Êxodo capítulo 4, ele vai na sarça, ele vê ela pegando fogo. Segundo a crença, os estudos históricos, ele pega aquela brasa da sarça, coloca na língua e se queima. Isso não está na Bíblia, isso é história, ok? Então quando Deus o chama e o convoca, ele fala assim: olha, eu sou pesado de língua, eu não consigo falar direito, eu tenho inúmeras dificuldades. Se você pegar lá Êxodo capítulo 4, você vai enumerar uma série de impedimentos que Moisés tinha de estar na frente do propósito que Deus tinha. Ele fala: eu não sei falar, é isso, aquilo, outro, não vão crer em mim, isso, aquilo, outro. Começa a dizer um montão de coisa. Tá,
Deus então convence Moisés a empenhar essa guerra, ou melhor, empenhar essa empreitada de ir até Faraó e resolver. Mas, cara, não dá para entender, porque o mesmo Deus que separa Moisés e fala que vai livrar o povo através dele, é o mesmo Deus que quando está livrando fala assim: olha, eu mesmo vou endurecer o coração de Faraó para que eles te persigam. O mesmo Deus que falou com ele que olha só, olha, você vai livrar o povo, você vai até Faraó, você vai fazer sinais e prodígios. Quando o povo estava indo embora, Evandro, quando o povo estava fugindo, Evandro, quando ele está indo embora, Delei, Deus fala assim: não vai ser tão fácil assim, porque eu mesmo vou endurecer o coração de Faraó para que vos persiga no meio do mar. Não dá para entender. Deus não queria que o povo fosse livre da escravidão? Então por que Deus então coloca um grau de dificuldade a mais daquilo que já estava difícil? Já parou para pensar na sua vida que quando uma coisa começa a dar errado, você acha que vai dar certo, e quando você pensa que agora vai dar certo, dá mais errado ainda? Já parou para pensar que quando uma coisa fica ruim, você fala assim: agora melhora, e não melhora, piora? A situação aperta mais. Você fala: agora eu tenho saída, agora eu tenho solução, porque pior do que isso não fica. E fica. Você diz que pior do que isso não fica, e acaba ficando pior do que isso. E a minha pergunta era: Senhor, por quê? Por que às vezes quando está difícil ainda fica mais difícil? Eu não quero trazer aqui uma mensagem melancólica para entristecer o seu coração, mas no final você vai entender o que Deus quer dizer. Por que um acumulado de acontecimentos simultâneos, e que por um momento você pensa que você não tem paz, que você não vai ter paz, que você não vai conseguir viver uma vida tranquila? Existem momentos que você fala assim: Senhor, quando vai chegar o refrigério? Porque do jeito que está eu já não aguento mais. Dia após dia, mês após mês, momento após momento, você tentando romper e vencer, e a cada dia que passa as coisas ficam mais difíceis. Alguém também já viveu isso além de mim? Levanta a mão para saber. Que bom. E antes de sair agora de casa, eu falei assim: poxa, falei com ela, com a Paula, porque eu estava encarnando a mensagem, né? Falei: nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Então, por que tantas lutas? Por que tantas perseguições? Por que tantas dificuldades nós enfrentamos no dia a dia? Por que não vivemos uma paz constante? Já parou para pensar? Porque você é filho de Deus, você é escolhido dele. Por que não há uma paz constante na nossa vida? Sempre temos alguma coisa para poder vencer e lutar. E quando você vence uma guerra, aparece um leão, aparece um urso, aparece um... Irmão, quando você vence o leão, o urso aparece. Quando você vence o urso, o leão chega. Por quê? Porque somos, às vezes, primeiro rejeitados para depois ser aceito. Já parou para pensar nisso? Então eu comecei a falar com o Senhor a respeito das dificuldades que nós enfrentamos na vida. Porque, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Se um dia você ouviu que aceitar Jesus e ser evangélico iria acabar com as suas lutas, eu quero dizer que enganaram você.
Esse negócio de para de sofrer, isso não existe. O próprio Cristo afirmou que no mundo nós teríamos aflições, mas que era para a gente ter ânimo bom, bom ânimo. Que nós teríamos dificuldades na terra, sim. Só alguém parar essa luz aí, que senão vai ficar ruim. Eu fico os 11 aqui em cima. E se eu cair aí, a mensagem vai encarnar mesmo, vai ficar difícil, né? Então por quê? Já parou para pensar? O porquê que as coisas às vezes elas cooperam para dificultar ainda mais a nossa vida? Às vezes você está lá, irmão, para fazer um negócio e parece que tudo vai dar certo, e quando você vai para assinar o papel, dá tudo errado. Aí aparece um outro e você, agora sim, agora agora vai dar, e não dá. Então eu vou entendendo que o reino de Deus não é um reino de facilidade. Por isso que ele diz que o céu é conquistado à força. E o próprio versículo que nós lemos aí, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 29, diz que é para que ninguém se glorie daquilo que vai conquistar. É para que ninguém se glorie da guerra que vai vencer. Porque a guerra que você enfrenta na sua vida, filho, é só Deus que poderia dar a vitória a você. Você mesmo não conseguiria. Então por que às vezes na nossa vida as coisas não fluem, não vão, não avançam? E Deus falou assim: olha, porque ninguém pode viver a glória de Deus na sua vida se primeiro não viver uma vida de superação. O reino de Deus é de pessoas que superam os momentos difíceis. O reino de Deus é para quem suporta e supera os momentos de crises. Os momentos de Deus, ou o reino de Deus, ou a glória de Deus, ou o propósito de Deus, ou a promessa de Deus, não são para aqueles que desistem, param no meio do caminho, mas é para aqueles que olham para frente, olham para Jesus e não param de caminhar mediante aos seus problemas que você enfrenta. Nunca foi e nunca será fácil. Se é fácil, cuidado, porque não foi Deus que enviou. O reino de Deus não é um reino de facilidade. E cada vez que você enfrenta uma guerra, uma luta, uma dificuldade, filho, Deus está alicerçando as suas bases e arrancando as suas arestas. Deus está te aperfeiçoando para que você consiga entrar dentro do plano, do propósito que Ele tem para a sua vida. Deus está preparando você para você herdar aquilo que você nunca imaginou e nunca pensou. Agora está chovendo. Está dando para ouvir ainda? Está dando? A gente vai botar o forro aqui, tá bom? E vai acabar com esse barulho assim de cima. Marcos capítulo 10, você pode abrir a sua Bíblia? Marcos 10, versículo 29, versículo 28 e o versículo 30. Nós vamos pular o outro. Glória a Deus por essa chuva. Marcos 10. Preste atenção nisso, irmão. Tenta imaginar a situação de Jesus. Vamos lá. Jesus na terra, sempre alguém estava o perseguindo para tentar matá-lo. Muitas vezes ele tinha que fugir de alguns lugares para que ninguém o matasse, porque não era chegado o tempo.
Em muitas ocasiões havia muita conversa, burburinho, fofoca, e ele saiu do meio daquilo. João 4. Em algumas vezes você percebe que a Bíblia vai dizer assim: olha, e Jesus, sabendo que os fariseus armavam contra ele, ele saiu e foi para tal lugar. Então, se a sua vida de Cristo é a base para a minha vida, se Jesus é o modelo que eu preciso seguir, se Jesus é tudo que nós precisamos como base de vida, de caráter, para poder viver e seguir adiante, nós vamos perceber que o próprio Jesus viveu uma vida de dificuldades, opressões no Getsemane, traições de amigos próximos, negação de quem estava do lado dele, descrença dos amigos íntimos como Tomé. Se Jesus é o modelo da minha vida, eu não posso pegar do Evangelho apenas aquilo que me interessa viver. Eu não posso escolher o Evangelho somente as partes boas. A nossa vida não é uma caixinha de surpresa, irmão, ou melhor, de promessa. Tem muitas pessoas que são alimentadas todos os dias com a caixinha de promessa. A nossa vida não é uma caixinha de promessa. A nossa vida tem que ser uma vida pautada na obediência, porque a promessa está vinculada à obediência de Cristo. E se Cristo é o modelo da minha vida, irmão, tudo aquilo que Cristo passou, nós também vamos passar. Em Marcos capítulo 10, versículo 28, o próprio Pedro, encorajado pelos demais, ele assume o papel de porta-voz do discipulado, do apostólico, né? Então ele fala em nome de todos eles, porque aqui já havia um tempo em que eles haviam largado tudo para seguir Jesus. E desse período, Moisés, em que os discípulos optaram em seguir Jesus, eles mais perderam do que ganharam. Tiveram que abandonar as suas coisas, as suas vontades, tiveram que deixar os seus barcos cheios de peixe, tiveram que largar o seu trabalho, tiveram que sair para fazer a vontade dele. Então, nesse momento, é o momento da crise que Pedro tem. Na verdade, obrigado, Senhor. Na verdade, não era a crise de Pedro, era a crise de todo o discipulado de Cristo. Então chega um momento da nossa vida que a gente faz essa mesma pergunta que Pedro fez. E Pedro falou assim: Senhor, eis que nós largamos tudo para te seguir. E aqui dentro tem pessoas que largaram os vícios. Aqui dentro tem pessoas que largaram o adultério, que largaram a mentira, que largaram a fornicação, que largaram a vida errada para seguir a Cristo, que largaram as religiões erradas para seguir ao Deus vivo, que largaram tudo aquilo que o impede de herdar a salvação, mas largaram tudo por amor a Jesus. O que Pedro está dizendo é assim: Senhor, tudo que o Senhor nos pediu, a gente largou. Tudo que o Senhor nos pediu, nós deixamos para trás. O meu barco, a minha empresa, os meus amigos. Já faz um tempo que eu não vejo a minha sogra, graças a Deus. Largamos tudo para te seguir. Tipo assim, o Jesus respondeu aí: Pedro não falou que perdeu nada, mas Jesus sabia que ele estava se referindo a perdas, porque Jesus responde sobre perdas. No versículo 28 ele fala assim, 29: tornou Jesus
a dizer: em verdade vos digo que ninguém que tenha deixado casa, o que Pedro perdeu, o que os discípulos perderam, casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filho, campo, por amor de mim e por amor do evangelho. O próprio Jesus explicou o que Pedro estava indagando dentro de si. Eis que nós tudo largamos, mas ele não disse que perdeu. E no versículo 30 ele fala: olha, o próprio Jesus respondendo que vocês que perderam tudo isso, que largaram tudo isso por amor de mim, não tem ninguém que não venha receber nesse presente momento 100 vezes mais, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos. Poxa, até aí estava bom. Aí tem uma vírgula agora, e ele fala: com perseguição. Cara, por que não é fácil? Meu irmão, por que não é fácil? O próprio Jesus disse que você receberia 100 vezes mais nessa vida, vírgula, com perseguição. Por quê? Você não para pensar, tem hora sobre isso? Por que se arruma o cano de cima, o cano de baixo estoura? Por que você arruma uma parte do seu carro, você arruma o motor, aí estraga outra coisa? Você nunca parou para pensar sobre isso, irmão? Ou você acha que é uma coincidência do acaso? Não existe coincidência na terra. Tudo acontece pela vontade e pela permissão de Deus. E às vezes nós não entendemos. Você vai conserta uma parte, a outra estraga. Você levanta um muro, o outro cai. Você se recupera de uma enfermidade, aparece um outro problema na unha encravada. Você arruma a unha encravada, aparece o dente que está doendo. O dente resolve, a dor de cabeça aparece. Você faz uma nova amizade, a antiga vai embora e te abandona, irmãos. O próprio Cristo disse que nós teríamos 100 vezes mais nessa vida, mas com perseguição. E tem outra vírgula aí depois, aonde ele diz que no pós-vir, aqueles que suportarem a pressão disso tudo aí, vocês que suportarem a pressão, suportarem a perseguição, suportarem a dificuldade, vocês que suportarem as aflições, vocês que não negarem o meu nome por causa das guerras e lutas, vocês que não desistirem da caminhada, vocês que não olharem para trás, vocês que não abandonarem o caminho, vocês que seguirem adiante e no pós-vir receberão a vida eterna. As suas guerras nessa terra não há de se comparar para aquilo que Ele preparou para você, irmão. As lutas que nós enfrentamos aqui, as guerras que nós enfrentamos aqui, nós percebemos que hoje em dia está um evangelho muito fácil. Se você abrir as suas redes sociais, vai perceber, irmão, não há palavra nenhuma contra o pecado. Ninguém fala contra o pecado, ninguém fala que o pecado manda para o inferno. Não, ninguém quer falar sobre isso. Porque vivemos num tempo de facilidades, num tempo de cooperatividade com aquilo que o diabo está fazendo. E é tudo normal. Virou normal, é normal. Então, nós precisamos voltar à origem daquilo que Deus disse ao nosso respeito. Viver uma vida com Cristo não vai ser uma vida fácil, vai ser uma vida que vai requerer de você renúncia e denúncia do pecado. Uma vida com Jesus, para que você venha ter condições de herdar a vida eterna, é uma vida de renúncia. O que Pedro estava dizendo: olha, eu renunciei tudo. E olha a luta que a gente está. Jesus, tem hora que eu corro para cá, os caras querem me pegar.
Jesus, o senhor manda entrar no barco, vai para Cafarnaum. Quando eu chego para o outro lado, o senhor manda ir para o outro. O senhor está bem perdido, o senhor está enrolado. O senhor não sabe para onde está indo, é possível. Que confusão é essa? Porque Jesus entrava no barco com os discípulos, atravessava para o outro lado, Shirley. Quando chegava do outro lado, Jesus falava assim: que bom, agora a gente vai voltar para o outro lado. Aí voltava o discípulo para o outro lado. Chegava do outro lado, Jesus falava assim: que maravilha, eu vou subir para orar um pouquinho, mas agora entra no barco, vamos para o outro lado. Ia para o outro lado, irmãos. Não era para ser mais fácil? Esses dias meu filho menor me fez uma pergunta que minha cabeça saiu fumaça. Ele falou: pai, se Deus é Deus, Ele é poderoso em tudo, Ele criou os céus e a terra, por que as pessoas morrem assim? Por que tem isso aqui? Por que tem acidentes ali? Por que isso acontece? Tem ladrão? Por que, papai? Por que tem isso? Ele não pode com o seu poder mudar tudo? Eu falei: pode. E por que não muda? Porque nós estamos no meio de um processo de mortificação da nossa carne, para que possamos entrar na glória eterna dele. As guerras aqui dessa terra, filho, só tira os nossos excessos, só tira as nossas arestas, só tira os nossos carrapichos, só vai tirando a inutilidade desse corpo pecaminoso e nos prepara para sermos revestidos com o seu corpo celestial, para que quando a trombeta tocar e Ele nos chamar, estejamos preparados para subir e morar eternamente com Ele. Por quê? Eu tenho um livro lá em casa, eu só não te empresto porque já emprestei alguns e nunca me devolveram. Um livro lindo, aconselho você a estudar, você que gosta de estudar um pouquinho. História dos Hebreus. Um livro confiável de alguém que viveu no tempo de Jesus, não acreditava no cristianismo, era judeu, mas quando chega o momento de falar de Jesus, ele fala assim: olha, apareceu um homem na Galileia, se bem que eu não posso afirmar que era apenas um homem. E esse mesmo historiador diz que quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, ele fez uma oração, que não está aqui, mas a resposta da oração está. Porque Moisés agora encurralado, lembra que foi Deus que escolheu ele para liberar o povo? Lembra que foi Deus que escolheu Moisés para poder fazer o povo ser livre? Esse mesmo Deus que mandou Moisés ir lá falar com Potifar para poder liberar o povo, é o mesmo Deus que fala no coração de Potifar assim: olha, persegue eles, vai deixar eles embora? Vai, persegue, vai atrás. E se sentindo encurralado entre as montanhas, entre o mar e entre os exércitos de Israel que vinha, Moisés faz uma oração audaciosa que está nesse livro. Ele olhou para o céu e falou assim: Senhor, Yahvé, W-Y-H-W-H, Yahvé, foi o Senhor que me escolheu, esse povo não é meu, foi o Senhor que criou os céus e a terra, o Senhor tem poder para tudo, inclusive para nos transportar de um lado para o outro lado do mar e nos livrar dessa perseguição do inimigo. E não é que ele está certo, irmão? Não seria mais fácil assim, ó, você converteu, você batizou e tudo dá certo na sua vida? Não é? Não seria mais fácil, você aceitou Jesus, batizou, e agora a porta de emprego, agora você tem que lutar. Eles têm que lutar para te contratar, porque você tem muitas. Você converteu agora, não tem enfermidade nenhuma, acabou o problema.
Não seria mais fácil assim? Pois é. Moisés, ao fazer essa oração, e falou assim: o Senhor é poderoso e pode nos transportar de um lado para o outro. Deus pode, mas não faz. A resposta de Deus à oração de Moisés você conhece, está em Êxodo 14:14. Em Êxodo 14:14, 14:13, por aí, você vai ver a resposta que Deus dá a Moisés diante da oração que ele havia feito. Ele fala assim: por que você clama a mim? Mas se você ler os versículos anteriores, não tem clamor nenhum. O clamor está nesse livro de história. Quando ele fala: o Senhor pode me transportar daqui para lá, transporta esse povo e acaba com o problema. Quem é que não queria, irmão, ter uma varinha mágica e acabar com o problema do dia para a noite? Quem é que não queria viver uma vida sem problemas, sem guerras, sem lutas, sem perdas? Quem é que não queria viver uma vida sem enfermidades, sem guerras financeiras, sem problemas pessoais, sem problemas espirituais, sem problemas sentimentais? Quem é que não queria? E Deus falou com ele assim: por que você clama a mim? Diga ao povo que marche. Poxa, marchar. Não era mais fácil me levar até lá e acabar com o BO, acabar com o problema, deixa os caras. Não é mais fácil? O que você tem nas suas mãos? Toca. Toca nas águas do mar, porque o mar vai se abrir com aquilo que você tocar, que já está nas tuas mãos, porque eu te dei nas tuas mãos. Na verdade, a vara que Moisés tinha nas suas mãos era da sua profissão de pastor. A mesma vara usada lá em Êxodo 4, versículos 6, 7, 8, 9, quando ele fala assim: olha, pega essa vara, joga no chão, ela vai virar uma serpente, pega pela cauda, ela vai transformar em vara novamente. A mesma vara. A vara que Moisés tinha não veio do céu, irmão, era da terra, era alguma coisa que ele já possuía nas suas mãos. A vara que Moisés carregava não era uma resposta nova de Deus, não era uma campanha para uma resposta nova. A vara que Moisés tinha nas mãos já estava nas mãos dele, antes da sarça pegar fogo. Antes da sarça pegar fogo, a vara que abriu o mar vermelho já estava nas mãos de Moisés. Você não entendeu? Antes do seu nascimento, o meu Deus já tinha escrito a tua história. Antes que você fosse gerado, Ele já havia escrito a tua história. E tudo aquilo que você precisa para vencer os desafios da sua vida já está nas tuas mãos. Já está nas suas mãos. Deus não criou um povo de um reino de facilidades. Por isso que Ele disse para Gideão: olha, eu não quero qualquer um, eu quero só os valentes, só os corajosos. Coragem é uma palavra que está dentro do vocabulário da eternidade. Porque só conseguirão herdar a eternidade aqueles que forem corajosos para denunciar o pecado da terra e se afastar do pecado da terra. Isso tem que ter coragem. Tem que ter coragem para ir na contramão do mundo. O mundo está dizendo: vem para cá, aqui tem um esquema, aqui é fácil, aqui você ganha uma grana. Tu tem que ter coragem para dizer: isso eu não posso, isso eu não quero, porque isso me leva para o inferno. Por isso que para você, irmão, às vezes é mais difícil. Porque você não pode participar de qualquer coisa que os outros participam. Porque a saída para os outros não é a mesma saída para você.
A mesma maneira de vencer a guerra para um, com falcatrua, com esquema, com mentira, não pode ser a sua. Tem que ter coragem para dizer: eu não faço isso, eu rejeito aquilo, eu sou casado, eu tenho aliança no dedo, eu tenho aliança com Deus. Tem que ter coragem para viver numa terra onde a prostituição é escandalosa, onde a nossa cidade antigamente era conhecida como a cidade da prostituição, e hoje eu creio, eu estou profetizando, ela será conhecida como a cidade do avivamento e do poder de Deus, porque houve um povo que entendeu aquilo que Deus estava dizendo e disse não ao pecado, teve coragem para dizer não ao pecado. Coragem. Estou encerrando aqui, irmão. Nem vi passar. Em Josué capítulo 1, o Senhor vira para ele e fala assim: olha, Josué, tudo bem contigo? Como é que está aí o Wi-Fi? Está tudo certinho? Tudo tranquilo? É. Moisés morreu. Deus falando. Meu irmão, como que Deus conversa? Meu servo Moisés morreu. Josué, eu estive lá no funeral. Pois é. Ó, assim como eu fui com ele, eu estou recitando Josué 1 aí. Assim como eu fui com ele, eu vou ser com você. Ó, é? Como o senhor foi com Moisés, o senhor vai ser comigo? Sim, claro. Olha, outra coisa, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Pegou? O nosso partido não é da direita e não é da esquerda. Nosso partido é do alto. Não desvie nem da direita, nem para a direita nem para a esquerda. Porque se você continuar andando assim na minha obediência, aonde você colocar as plantas dos vossos pés, eu vou dar por herança. Então primeiro Deus trabalha no coração de Josué, fala das promessas, oração de Josué, fala das promessas no coração de Josué. Depois que falou da promessa, ele fala assim: porém, Josué 1:7, Josué 1:8, Josué 1:9. Você entendeu que você com você? Entendi. Você entendeu que não pode desviar nem para a direita nem para a esquerda? Entendi. Você entendeu que aonde colocar a planta dos seus pés eu vou dar por herança? Sim. Beleza. Só que tem que ser forte, tem que ser corajoso e tem que ter ânimo. E tem que ter ânimo. Ser corajoso, filho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Agora é para você dar um glória a Deus bem alto, se você entender aquilo que Deus vai dizer. O tamanho das suas guerras, o tamanho das suas lutas, o tamanho das dificuldades que você enfrenta determina o tamanho do prêmio, da bênção, da promessa que Deus vai colocar sobre a sua vida. O tamanho do sofrimento que você venceu, que você suportou, é o tamanho daquilo que Deus vai fazer na sua vida. Porque a Bíblia diz que para cada um dia de dor, Deus tem um dia de dupla honra na vida do homem. Você não entendeu? Isso vale $1 milhão. Para cada dia de dor que você venceu, sendo fiel, leal a Ele, Deus tem um dia de dupla honra na sua vida. Quer que eu te provo isso na Bíblia? Eu estou encerrando, vou fechar aqui. A minha Bíblia diz que Jesus passou 40 dias no deserto, sendo tentado. O diabo ofereceu a ele tudo que ele já tinha. Cuidado, irmão. O diabo pode oferecer para você aquilo que já é seu. Eu te dou poder, eu te dou as nações, eu te dou glória. Jesus resistiu 40 dias. No final os anjos o serviram 40
dias. Como um homem sendo tentado no deserto. E Adão se perdeu no paraíso. Jesus venceu no deserto. Jesus morre, ressuscita. E quando ele ressuscita, a obra estava consumada. Ele mesmo disse que a obra estava consumada. Então, depois da ressurreição de Jesus, o correto teologicamente era o próprio Cristo agora ir para onde? Para o Pai. Porque ele indo para o Pai, o Consolador viria. Sim ou não? Mas ele não foi. A Bíblia diz que depois que ele ressuscitou, ele ficou andando na terra 40 dias, comendo pão, comendo peixe, atravessando a parede. Não, você não entendeu. Comer pão e comer peixe o homem come, mas atravessar a parede o homem não atravessa. É que o pai disse assim: filho, você passou 40 dias no deserto, passando prova, sendo tentado. Então fica 40 dias na terra com dupla honra, dupla cidadania, comendo pão, comendo peixe, atravessando a parede. Você é um dia de dupla honra para você, para cada dia de dor que você passou. Se cumprindo os 40 dias, ele foi. Eu queria convidar você a ficar de pé. Eu queria fazer um convite para você. Esses dias agora eu fiz uma viagem com a Paula de 5 dias. E eu falei assim: olha, tá tudo correndo bem. E isso é um perigo. Por quê? Porque nada é fácil na nossa vida. Então vamos nos preparar para que não é ser pessimista, irmão. É ser vigilante. Nada foi fácil, nunca nada foi fácil. Então se nada foi fácil, nada será fácil. Vamos ficar atentos. Deus está levantando um povo que suporta as provações, que não pede Deus para apartar as lutas e guerras, porque as lutas e guerras aperfeiçoam você para morar na eternidade. As lutas e guerras tiram de você aquilo que não presta, irmão. As lutas e guerras te tornam você um homem mais humilde, mais preparado para morar nas mansões celestiais. As guerras e lutas que você enfrenta, que você não nega Jesus, que você não volta para trás, que você não desiste, te tornam você aptos a poder entrar nas mansões celestiais que Cristo preparou para você. Então deixa eu dizer uma coisa para você, irmão. Você que passa por luta, por guerra, por dificuldade, independentemente de qual área que seja, existe uma frase que o próprio Cristo deixou para nós, que ela é um balizador, ela é uma bússola, ela é uma palavra de conforto ao nosso coração. Ele disse: olha, eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos, e isso te basta. Isso é suficiente para você saber que Ele está com você todos os dias até a consumação dos séculos. Tem prova? Ele está com você. O mar está revolto, Ele está contigo. Você está no momento de tristeza, Ele está do seu lado. Está enfermo, Ele está lá esperando você clamar por Ele. As guerras e lutas são oportunidades que Deus nos dá para viver e experimentar o sobrenatural. Eu queria fazer um convite para você: pastor, estou enfrentando guerras, lutas, dificuldades em algumas áreas da minha vida, que às vezes eu penso que Deus me abandonou, ou que há uma tristeza no meu coração, pastor, que me falta força até para orar, me falta força, pastor, às vezes até para poder ler a palavra, ouvir. É tanta informação na minha cabeça, pastor, tanta coisa que eu tenho que resolver, tanta guerra e luta,
que eu estou com a paz assim, meio abalado. Eu queria convidar você para a gente orar junto aqui no nome de Jesus. Durante esse louvor, durante essa chuva que cai, eu queria convidar você a vir, se Deus te tocar para vir. Só se Deus tocar você para vir. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. Alguém nessa noite? Como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado por tua glória, somente pra tua glória. Alguém? Alguém para te orar nessa noite? Então me toca com essa Queria convidar você, se o Senhor te tocar para você vir, você venha. e me transforma. Estão conseguindo me ouvir? Você que está enfrentando guerras e lutas e talvez não está entendendo o motivo dessas guerras e lutas, queria convidar você para a gente estar orando juntos aqui no nome de Jesus. Estou disponível, então usa-me. Me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deste unção para ser usado pra tua glória, Senhor, somente pra tua glória. Aleluia. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer pelas guerras e lutas que o Senhor enviou para as nossas vidas e nos deu condições de vencê-las. Obrigado por fortalecer a nossa fé, fortalecer a nossa vida, fortalecer a nossa caminhada. Não nos permita fazer desistir diante de barreiras e guerras que nós enfrentamos. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor já fez por nós. Obrigado pelo seu amor incondicional. Obrigado por não desistir de nós. Obrigado por perdoar os nossos pecados. Obrigado, Senhor. É a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos aplaudir o Senhor bem forte nessa noite, se você puder. Se assente um pouquinho. Aleluia. Deixa eu fazer um pedido para vocês. Nós vamos encerrar nossa live lá. Se puder encerrar a live. A Duda, a Laísa. Deus abençoe os nossos irmãos de casa. Até quinta-feira.